Olá pessoal, essa é a nossa 12ª aula de Ciência dos Materiais e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da fratura dos materiais, falando sobre a parte de falhas por fadiga, né, nos materiais. Então como é que ocorre e como é que a gente melhora esse tipo de propriedade de resistência à fadiga dos materiais. Normalmente a fadiga, né, ele é um tipo de falha mecânica que ocorre de forma progressiva, então uma pequena falha acaba entrando no material e essa falha vai progressivamente aumentando com o tempo, né? E onde a aplicação de carga nos materiais, geralmente ele tem uma distribuição não uniforme. Tá? Pode ser uniforme também, que no caso de um eixo em rotação, onde geralmente você tem um ciclo bem definido de carga e descarga, mas na grande maioria das vezes, né, você tem um tipo de carga de ciclos, né, que ele não é muito uniforme. E geralmente, então, onde você tem esses picos, tá, de aplicação de carga, é que você vai ter aí uma pequena propagação da trinca, tá, no material. Esse tipo de propagação de trinca, quando você aplica esse tipo de esforço cíclico, você abre a trinca, fecha a trinca, abre a trinca, fecha a trinca. Quando você aplica uma tensão, onde aqui na ponta da trinca, a tensão acumulada, a tensão, ele supera a tensão de ruptura do material, você tem um pequeno avanço da trinca, tá? E esse pequeno avanço, né, uma vez que ele avança um pouquinho, o material continua abrindo e fechando. O que acontece geralmente é que na região fraturada do material, que você abre o material e você fica fechando, abre, fecha, ele acaba amassando, tá? Essa pequena proporção do material fraturado e acaba alisando esse material aqui. Então toda vez que ele aumenta a trinca, e depois ele fica naquele vão, né, ele fica abrindo e fechando, ele acaba alisando, tá, a trinca. E onde, nesse tipo de propagação, uma coisa que a gente consegue observar bem claro, tá, é que ele acaba formando estrias, tá, de propagação de trinca. Então a gente consegue ver ao longo da trinca do material as várias estrias que vão aparecendo no material da progressão, tá, dessa falha para dentro do material. Para a gente poder fazer um estudo, né, do comportamento do material e da resistência do material à fadiga, esse tipo de ciclo, é complicado a gente fazer um ciclo não uniforme. Então, normalmente a gente faz o estudo de fadiga, né, com ensaios, né, fazendo ciclos bem comportados, tá? E onde você tem carga e descarga, seja ele com tensões de tração, compressão ou de flexão, né? E esse tipo de carga e descarga que a gente faz no material, ele pode tanto ter, né, por exemplo, a tensão média no zero, né, ou pode ser deslocado. Eu posso deslocar ele, por exemplo, submeter o material somente à tração, né, aumenta o esforço de tração, diminui o esforço de tração, aumenta, mas ele está sempre em tração, ou está sempre em compressão. Tá? Então, de criar aí, tensões flutuantes, né, cíclicas. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz esse tipo de estudo, né, em diversas temperaturas diferentes, porque o comportamento da fadiga ele depende da temperatura e depende da carga aplicada. Então eu faço com cargas aplicadas diferentes, né? Normalmente para o ambiente de trabalho que esse material onde ele vai funcionar. E então eu faço vários estudos, vários corpos de prova, e vou aplicando aí ciclos de tensão e vendo, né, com quanto de carga, né, e quanto de ciclo esse material aguenta até se romper. E vou construindo esses gráficos, tá, chamado de curva tensão número de ciclos até a falha do material, curva SN. Tá? Então, a partir desse tipo de gráfico, a gente consegue prever, então, por uma determinada carga aplicada, quantos ciclos, tá, esse material vai aguentar até ele romper. Né? Alguns materiais, né, eles apresentam esse tipo de... quer dizer, para a grande maioria dos materiais, a amplitude da tensão aplicada, tá, ele interfere na vida média em fadiga. Então, quanto maior a amplitude de tensão aplicada, menor é o número de ciclos que o material aguenta até se romper. E uma outra coisa que a gente consegue fazer um estudo é de determinar com qual probabilidade de fadiga o material rompe.
Tá? Então, essa probabilidade de fadiga, por exemplo, nessa curva aqui, onde eu tenho aqui 99% de chance de falhar o material, isso quer dizer o quê? Que com uma carga, por exemplo, de 400 megapascal, tá? Eu vou ter aqui uma carga pequena aí da ordem de 20 mil ciclos, tá? Eu vou romper esse material. Só que se eu aplicar uma carga de 300 megapascal, tá? Eu vou ter aí que ele vai se romper só com uma carga da ordem de 200 mil ciclos. Tá? Então, eu consigo prever o número de ciclos pela carga aplicada no material. Isso é feito para cada tipo de liga metálica, cada tipo de componente. Tá? Eu tenho que fazer um gráfico desse para descobrir qual que é a resistência à fadiga desse material. Vários tipos de materiais, né, incluindo o aço e as ligas ferrosas, né, e assim como ligas de titânio e ligas de molibdênio, eles têm um comportamento que a gente chama de apresentar limite de fadiga ou limite de endurecimento. O que vem a ser isso? Todo material, quando a gente deforma ele plasticamente, né, ele acaba criando um encruamento no material. Então, e cada vez que o material encrua, ele aumenta o limite de resistência desse material. Então, existe um certo valor de tensão, né, onde essa tensão ele atinge esse limite de resistência, esse aumento do limite de resistência, de tal forma que toda a tensão depois aplicada, ele não consegue superar esse limite de resistência do material, ou seja, ele não faz com que o material entre no estágio de deformação plástica. Então, ele não vai propagar mais trinca no material. Tá? Então, isso quer dizer que essa tensão limite de fadiga é uma tensão tal que, se eu aplicar tensão até esse limite, o material não falha por fadiga. Ele pode ter aí um ciclo, né, da ordem de 10 milhões, 100 milhões, né, 1 trilhão de ciclos sem romper o material. Isso não acontece com todos os materiais. Por exemplo, as ligas de alumínio, ligas de cobre, tá? Eles não apresentam esse tipo de comportamento. Então, eles sempre, né, por mais baixo que seja a tensão aplicada, né, ele vai reduzindo, né, reduzindo que a gente diz assim, ele falha, uma hora ele vai falhar por fadiga, ele aumenta o número de ciclos, mas uma hora ele falha por fadiga. Esse limite de fadiga para materiais que não apresentam esse patamar, tá? A gente define um ciclo da ordem de 10 milhões de vezes 10 elevado a sétima ciclos, tá? Para definir esse limite. Isso quer dizer aqui que esse limite, na verdade, ele depende muito da aplicação do material, né? Então, se são materiais onde eles são submetidos a uma frequência muito grande, né, talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho esse limite, tá, de tensão de fadiga, mas esse é um valor mais ou menos padrão que a gente usa, tá, para a maioria dos materiais. Por exemplo, no caso do alumínio, né, geralmente a asa do avião, por exemplo, é fabricado com alumínio, né, e a gente sabe que o avião, na hora do voo, né, ele sofre flexões, né, envergaduras, que tem aí uma frequência aí da ordem de hertz, né? Então, se a gente considerar da ordem de hertz, de ter uma oscilação por segundo, esse valor de 10 milhões de ciclos, tá? Ele vai dar aí algo em torno de 20 anos de uso, né, quer dizer, que a durabilidade dessa asa, né, vai dar aí quase 20 anos de uso. Então, é um valor razoável, tá, de ciclos. Mas se a gente estiver trabalhando com alguma coisa que ele tem uma frequência de uso muito grande, tá, esse tempo de vida vai reduzindo e talvez, dependendo do caso, a gente tenha que usar, né, um valor de limite de fadiga maior. Tem vários fatores metalúrgicos que influenciam na tenacidade e na resistência à fadiga dos materiais e principalmente dos aços, tá? Então, no caso dos aços, né, a gente sabe que o tamanho de grão, né, ele é um fator muito importante na fabricação do aço, que ele depende da fabricação do aço, e que esse tamanho de grão, né, quanto menor o tamanho dos grãos cristalinos, menor é a temperatura de transição dúctil-frágil do material, então ele consegue trabalhar em temperaturas mais baixas, né, sem entrar em fadiga.
maior é a tenacidade, né, a fratura desse material. E isso por quê? Porque normalmente quanto menor o tamanho de grão, tá, maior a área superficial eu tenho num certo volume de material, né? Então eu tenho grãozinhos pequenininhos, eu vou ter mais interfaces, né, de superfície de grão. E se eu tenho maior interface de superfície de grão, quando uma trinca entra no material, que ele vai clivando grãozinho por grãozinho, ele tem que sofrer desvios no contorno de grão, e cada vez que eu tenho um desvio na direção de propagação da trinca, eu tenho um consumo de energia, ou seja, aumenta a tenacidade e a fratura. Esse é o mesmo tipo de conceito que a gente tem quando a gente tenta quebrar um pedaço de madeira, né? Por exemplo, esses palitinhos que a gente usa para espetar carne, né? Que é feito de madeira, ou um espetinho de bambu. Tenta quebrar um espetinho de madeira e tenta quebrar um espetinho de bambu. No caso do espetinho de bambu, a hora que você quebra ele, né, ele vai formar um monte de fibras, ele vai romper em forma de fibras, e você vai ter que destacar essa fibra uma da outra, e você vai consumir muito mais energia. Então, é muito mais difícil você quebrar um bambu do que um espeto de madeira. Tá? Então, esse tipo de diferença acontece não só no bambu, mas em todos os materiais onde a superfície de fratura aumenta muito. Então, quanto maior a superfície de fratura, maior a energia, maior a tenacidade da fratura ele vai ter. E acontece nos aços também, né, uma coisa que é precipitação de fases. Tá? Então, dependendo do tipo de liga que eu estou trabalhando, ele pode precipitar fases, e normalmente esse tipo de precipitação de fases, ele acaba fragilizando o material. Então, a precipitação de fases, né, ele pode diminuir a resistência à fadiga do material. Tá? Então, eu tenho dois tipos de comportamento. Né? Dependendo do material, a precipitação de fase ele pode melhorar a resistência mecânica do material, mas dependendo do tipo de aplicação, né, que nem para fadiga, né, por exemplo, a precipitação de fases frágeis não é interessante. E ele depende também da composição química dos aços, né, porque normalmente as ligas ou as impurezas que a gente coloca no aço, né, ele pode tanto aumentar como abaixar a tenacidade da fratura. Né. Tem como, por exemplo, né, o fósforo e enxofre, né, que em pequenas quantidades ele melhora a propriedade mecânica do aço, mas em grandes quantidades ele fragiliza o aço. Tá? E assim como, por exemplo, o uso do níquel, né, que ele melhora muito a tenacidade da fratura, principalmente para aços, né, que são usados em baixa temperatura. Né? Então, a transição dúctil frágil desses materiais com níquel ele é muito baixa. A gente consegue usar, então, ligas de aço níquel, né, como materiais criogênicos, né, para materiais onde a temperatura de trabalho é inferior a 45 graus negativos, por exemplo. A gente também não pode esquecer que, assim como eu estava comentando da fibra do bambu, né, que aumenta a tenacidade da fratura, se eu faço uma orientação preferencial dos grãos policristalinos, quando esses grãozinhos têm uma certa orientação, tá, eu aumento também a tenacidade da fratura. E isso a gente consegue sempre nos processos de conformação, por exemplo, na laminação. Aqui a gente tem, nesse gráfico, né, um exemplo de, aqui ao longo dessa curva aqui, onde os grãozinhos estão orientados longitudinalmente nessa direção, aqui é transversal. Tá? Então, a diferença entre longitudinal e transversal, a gente tem aí uma diferença de tenacidade da fratura bastante grande só pela orientação dos grãozinhos durante a conformação. Então, por exemplo, esse tipo de aplicação, né, como eu estava citando no exemplo da asa do avião, né, ao longo da asa do avião, que normalmente é feita de alumínio também, né, se eu tiver aí uma flexão nesse sentido, onde eu oriento a fibra, tá, no sentido de longitudinal da asa, eu consigo aumentar a resistência, tá, a tenacidade da fratura, de ter essa resistência o dobro do que de resistência que ele teria transversalmente. Tá? E como transversal, quer dizer, eu tenho uma largura da asa não muito grande, então a deformação no sentido da largura é pequena, eu não vou ter muito problema de resistência da asa. Bom, esse efeito de concentração de tensão, né,
normalmente ele ocorre a partir de falhas na superfície do material. Então, é quase 100%, não digo 100%, mas a grande maioria das falhas que ocorrem por fadiga, tá, ele tem origem na superfície do material. Por quê? Porque normalmente é na superfície do material que aparecem, né, os pequenos defeitos, os microdefeitos, tá, seja do processo de fabricação, ou seja pelo contato, né, de alguma coisa com a superfície, algum machucado de choque com algum componente, ou pode ser pela própria corrosão, né, do contato do material com a atmosfera, né, ele pode causar então defeitos superficiais, e a partir dos defeitos superficiais eu vou ter então a propagação da trinca para dentro do material. Então a grande maioria das falhas por fadiga ocorrem, né, pela superfície do material. A gente consegue, fazendo o estudo, né, do que a gente chama de fractografia, o estudo da superfície de fratura, seja com microscópio óptico, ou seja usando microscopia eletrônica de varredura. E normalmente hoje, né, o uso da microscopia eletrônica de varredura ele tá muito abrangente, muito fácil de fazer. A gente consegue fazer aí um estudo muito detalhado daquelas franjas, né, de trinca que aparece, chamada de marcas de praia. Tá? Então essas franjas de fratura, a gente consegue fazer um tipo de estudo, saber a origem, tá, da fratura, onde que iniciou a trinca no material. Então se ele foi uma falha dentro do material a partir de uma inclusão, ou se foi na superfície a partir de algum defeito na superfície. Tá? Existe um exemplo clássico que os professores também costumam citar como exemplo, né, que na época que os ingleses, né, já tinham desenvolvido bastante aí as estradas de ferro, eles tinham uma quantidade grande de estradas de ferro, né, e a roda dos trens, né, são feitas de aço, né, em cima de trilhos. E eles começaram a ter, né, depois de um certo tempo, né, começaram a ter problemas de ter fratura ou de quebra da roda do trem. Né? E eles não conseguiam descobrir por que estava quebrando aquela roda do trem. Então eles já estavam usando há bastante tempo aquele tipo de material. Estudaram a composição química do material e estava perfeita a composição química, o processo de fabricação estava perfeito, né, não tinha problema no processo de fabricação, e não conseguiu descobrir, né, de onde que estava vindo essa falha da roda do trem. E fazendo esse tipo de estudo fractográfico, descobriram que a origem, tá, da falha da roda, ele vinha de uma marca na superfície da roda, que era uma marca de punção, né, que eles colocavam toda vez que eles fabricavam a roda do trem. Né, então, para marcar o número de série de fabricação, tinha uma pessoa lá que ia fazer com punção, né, com uma marca em alto relevo no punção, ele marcava, né, a roda do trem, né, colocando numeração. E o que aconteceu é que a pessoa que fazia essa marcação tinha se aposentado, contrataram um jovem para fazer o serviço no lugar dele, e o jovem, na hora de fazer a marcação, para deixar uma marca bonitinha, ele batia com força, né, na roda para fazer uma marcação bem feita. Só que aquela marcação bem feita, na verdade, era um ponto, tá, de falha na superfície que causava a falha por fadiga na roda. Né? Então, esse também é um outro exemplo, né, bastante comum que a gente cita em engenharia, que aconteceu, são casos verídicos, e que hoje ainda existem vários tipos de componentes, né, mecânicos de alta resistência, que o pessoal ainda faz esse tipo de marcação com punção, que pode causar origem de falha. Aqui só para a gente ter ideia, né, do valor do fator K1C, tá, dos vários materiais. Então, para aços médios, por exemplo, né, tem valor da ordem de 50. Um aço liga, né, um pouquinho melhor, né, de maior resistência. Né, então, quanto maior o valor de K1C, mais resistente é esse material. E só para citar uma diferença, aqui eu tenho o mesmo aço que foi temperado, revenido em temperaturas diferentes. Né? Então, o aço aqui de baixo foi revenido em uma temperatura mais alta, então teve um alívio de tensão maior. Então, a gente observa esse alívio de tensão pela tensão de escoamento. Né? Então,
ele tem um limite de escoamento menor, mas em compensação, tá, a tenacidade e a fratura dele, né, a resistência à fadiga dele aumentou muito. Tá? Então, dependendo do tipo de aplicação, eu vou ter aí formas, em termos de processamento, né, mais adequado para o meu material. Aqui tem, né, os valores de K1C para outras ligas de titânio e alumínio, para polímeros, né, PPMA, e os polímeros, os materiais plásticos, apresentam uma tenacidade e a fratura bastante baixa. Tá? E aqui, comparando as várias famílias de materiais, tá? Eu tenho que os metais são os materiais que têm maior tenacidade e fratura, ele varia de 6 a 200, enquanto que os polímeros, né, varia de 0 a 4 a 5. A gente tem, por exemplo, os materiais cerâmicos, né, que tem uma baixa tenacidade e fratura, de 0,1 a 0,2 a 2, e as cerâmicas de engenharia, que são cerâmicas com controle de fabricação bem mais aprimoradas, né, a gente consegue aí uma tenacidade e fratura entre 2 e 10, né, que comparados com os metais, né, é muito baixo. E os vidros são materiais que apresentam uma baixa tenacidade e fratura, ele fratura muito, muito fácil. Qualquer microtrinca na superfície, qualquer defeitozinho na superfície do vidro, então ele introduz, né, a trinca, né, uma falha catastrófica no vidro. E para a gente diferenciar aí, então, entre materiais fibrosos, né, entre aplicação da força transversal ou paralela à fibra, né, eu tenho aqui, ó, que se estiver utilizando uma tensão paralela à fibra, a tenacidade e a fratura da madeira ele vai de 1 a 10, e se for transversal, né, de 0,1 a 1. Ou seja, eu tenho a resistência do material, né, aumentada em 10 vezes, dependendo da direção de aplicação da fibra do material. Só para a gente finalizar, para fazer uma escolha de qual o material mais apropriado, tá, por uma tenacidade e a fratura, eu posso usar esse tipo de diagrama, onde em cada grupo desse eu tenho uma família de materiais, né, onde eu estou plotando nesse gráfico a tenacidade e a fratura, por exemplo, em função da densidade do material. Então, se eu quiser um material leve, tá, e de alta tenacidade e fratura, eu tenho que ver um material, né, que esteja mais à esquerda. Por exemplo, aqui eu tenho os metais, a família dos metais, e eu tenho aqui, ó, a família dos compósitos. Tá? Então, eu sei, por exemplo, que os compósitos apresentam uma tenacidade e a fratura mais ou menos equivalente dos metais, mas ele tem uma densidade, né, de cerca de 5 a 6 vezes menor do que os metais. Então, para vários tipos de aplicações de alto desempenho, eu utilizo, né, por exemplo, materiais compósitos. E é por isso que, geralmente, materiais esportivos, né, seja raquete de tênis, em vara de pescar, tá, eu uso materiais compósitos, né, com fibra de carbono, fibra de vidro, né, que tem alta resistência mecânica e baixa densidade. Né? Nesse outro gráfico, tá, eu tenho a relação não só entre a tenacidade e a fratura, mas em relação, tá, ao módulo, ao coeficiente de elasticidade do material, módulo de Young. Então, se eu quiser um material com alto módulo de Young e alta tenacidade e a fratura, eu consigo selecionar aqui quais são os materiais mais apropriados para me escolher na hora de selecionar o melhor material para uma determinada aplicação.